Seja bem-vindo a mais uma aula sobre sistema internacional. Na aula anterior, a gente falou o que é o sistema internacional, a gente falou por que a gente tem, e a gente falou também, eu falei, né? As 7 unidades do sistema internacional, e nessa aula aqui a gente vai entender mais uma coisa, que são os prefixos. Extremamente importante para você que vai fazer vestibular, concurso público, seja ensino médio também, certo? Muito importante. Primeiro, lembrando, o que é sistema internacional? Sistema internacional são unidades padrão no mundo inteiro, onde a mesma medida que eu tenho num lugar, para uma determinada grandeza, eu tenho em outros países também, certo? Exemplo básico, o metro. O mesmo metro que eu tenho aqui, eu tenho em Paris, tenho no Japão, tenho na Noruega, tenho em outros países, certinho? E aí, isso aí, a gente chama de Sistema Internacional de Unidades. Aí a gente tem 7 unidades padrão no mundo inteiro. Beleza? E aqui a gente vai falar dos prefixos. Rapidinho aqui, embaixo aqui na descrição tem o Clube de Física, para você que quer fazer um vestibular ou Enem, e também fazer concurso. E também tem a PRF, que é Padrão de Reconhecimento de Física. O que é isso? É uma lógica das provas de física. Como assim? Não entendi. Toda questão, ela tem dicas, ela tem coisas lá nela escrito que você fala, esse assunto movimento uniforme, isso aqui é as leis de Newton, isso aqui é eletromagnetismo, isso aqui é eletrostática, isso aqui é calorimetria. Então, fiz uma planilha e está lá organizadinho, com mnemônico, unidade de medida, o nome de cada unidade de medida, o que significa, dica de como se identificar, e tem uma lista de exercícios de física também para você treinar lá. Clica no link, fica à vontade, vamos continuar na aula aqui. Beleza? O que a gente tem aqui? Primeiro a gente vai falar dos múltiplos. O que é múltiplos? Valores acima de 10. Valores acima de 10. Primeira coisa, para que serve os prefixos? No caso do múltiplo, e a gente vai ver do submúltiplo. O prefixo é o seguinte, em vez de eu ficar escrevendo um número toda hora, vamos lembrar lá da aula de notação científica, ela está nessa playlist aqui, você volta lá, assiste a aula, extremamente importante também. Pensa o seguinte, quando eu tenho um valor, tipo, por exemplo, 1000, tem como reescrever ele, escrever ele 10 elevado à terceira. Beleza? De novo, lá na aula de notação você aprende sobre isso. Se eu tenho um valor chamado 1000, tem como reescrever ele em notação científica. Ele vai ficar 10 elevado à terceira, certo? Em vez de eu ficar escrevendo 10 elevado à terceira, eu posso colocar uma letra para simbolizar um valor numérico. Aí a gente chama isso de prefixo. Então, toda vez que tiver aquela letra, eu tenho quem? Um valor numérico. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos. No TikTok, quando uma pessoa tem 1K de seguidor, ela tem quanto seguidor? 1000. 1K de seguidor significa 1000. Lá no Instagram, quando a pessoa tem 1M de seguidor, M vem de milhão. Então, quando o M significa milhão. Interessante, né? Aquilo lá é prefixo. Então, quando uma pessoa tem 1M de seguidor na rede social, aquilo lá significa que tem milhão, e isso em física significa prefixo. Prefixo é, em vez de eu ficar escrevendo um número, eu coloco uma letra para simbolizar. Simplesmente isso. E aí eu tenho algumas aqui. Se liga, tanto que é fácil. Eu tenho tera, símbolo T maiúsculo, fator 10 elevado a 12. O que significa esse fator? Quanto que significa o tera? Vamos representar ele? O tera significa isso aqui, ó. Se é 10 elevado a 12, então é 1, 0,000.000.000. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta mais 3. 10, 11, 12, porque eu tenho 12. Então, em vez de eu ficar escrevendo, eu tenho aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão, em vez de eu ficar escrevendo 1 trilhão, eu posso reescrever em 10 a 12, que é em notação, a gente já aprendeu lá na aula anterior. Em vez de eu ficar escrevendo 1 trilhão, que é 10 a 12, eu posso simbolizar pela uma letra T maiúscula, conhecida como tera. Então, isso é um prefixo. Muito fácil. Em vez de ter lá 1000 seguidores, o que o TikTok fez? Colocou 1K. Foi lá e colocou 1K e acabou. Resolveu o problema. Em vez de ficar aqui tanto de zero na frente. Continuando, a gente tem giga. Tá meio feio aqui, mas é giga. Giga é G maiúsculo. G maiúsculo significa 10 a nona. Isso aqui vale trilhão, isso aqui vale bilhão. Então é 1
0,000,000,000. Então, tem 9 zeros, que significa 1 bilhão, que eu posso escrever como 10 a nona, que eu posso trocar esse 1 bilhão e representar por G maiúsculo, que significa bilhão, certinho? Eu também tenho mega, M maiúsculo, 10 a sexta, isso significa que é 1 milhão, que posso escrever 10 a sexta ou M maiúsculo, certinho? Sonando aqui só para conferir, certinho? E eu tenho o quilo. Quilo representa o Q maiúsculo, K maiúsculo, né? Que é 10 a terceira, que é o popular do TikTok, que é 1000. Ou o Instagram também, né? A gente vê isso por aí. Certinho? Então, o que a gente viu aqui nos múltiplos? Valores muito altos, tem como representar com letras. Professor, mas eu já vi em algum lugar que tem mais. Sim, existe mais. Mas para você que vai fazer concurso ou vestibular, cara, você vai precisar só desses 4. Para ser mais sincero ainda, quais você vai usar mais? Esses 3, giga, mega e quilo. GMK. Você já viu lá no seu celular, e talvez lá nas especificações, está escrito assim, ó, megahertz. Lá no sei lá, no seu aparelho eletrônico lá está escrito kilohertz, que é KHZ, ou MHZ, ou GHZ. É porque é o que mais aparece para o cotidiano e aparece mais para vocês também em questão de prova, certo? Agora vamos falar dos submúltiplos. Continuando, se a gente falou que os múltiplos são valores muito grandes, submúltiplo é valor muito pequenininho, beleza? Então aqui a gente vai falar. Ah, um detalhe, se você for com dúvida, manda aí nos comentários, beleza? Entra lá em contato também no meu Instagram, manda mensagenzinha lá. Então vamos lá, continuando. O que a gente tem no submúltiplo? Eu tenho também prefixo, símbolo, fator e exemplo. A gente vai fazer os exemplos aqui. Mili, micro, nano e pico. Beleza? Tem mais, só que eu vou trouxe só os que a gente vai utilizar mais para um prova vestibular de concurso. Esses são esses que você vai mais utilizar. Certinho? Então vamos lá. O símbolo que eu tenho para mili é o M minúsculo. Talvez você já viu em miliampere. É muito comum ter isso em pilha. Beleza? Bateria, miliampere. Miliampere hora. Já ouviu falar, né? No seu celular. Qual que é a bateria? 6 miliampere hora. Miliampere, milha 10 a menos 3. Em vez de eu ficar escrevendo 10 a menos 3, escreve Mzinho pequeno. Beleza? Tem que respeitar a simbologia. M maiúsculo é mega, minúsculo é mili. Quanto que vale o mili? Se eu tenho elevado a menos 3, eu coloco 3, 0. 1, 2, 3, 1 no fim e a vírgula aqui. Então é 0,0001. Então 0,001 significa 10 a menos 3, que é o mili, que eu posso simbolizar, certo? Continuando. Eu tenho um micro. Este aqui, você tem que ficar bom. Ele aparece demais em exercício de física. Ainda mais quando você começa a estudar eletrostática, eletromagnetismo. Cara, o mili aparece, mas o micro é campeão. Beleza? E eu represento pela essa letra estranha. Parece um U, parece um M, mas não é um dos dois. Chama Mi. Ela é do grego. Mi. Só que a gente lê ela aqui como micro. Micro. Só que ela no grego ela significa Mi. Ela parece um U mesmo. Ela é assim, ó, diferente. Beleza? 10 a menos 6, então é 6 zeros à esquerda do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco um aqui, a vírgula aqui. Então é 0,000001. Isso significa 10 a menos 6, que eu posso trocar por micro. Beleza? Continuando, eu tenho nano. Nano, N minúsculo, 10 a menos 9. Então é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco um aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou. Essa quantidade de 0 e o número 1 é 10 a menos 9, representado pela letra minúscula nano. Pico, P, 10 a menos 12. Então, é 12 zeros representados aqui, ó. Fechou. Então, esse valor é muito pequeno. Escrevo com notação 10 a menos 12, volta lá na aula, notação científica, representado pela letra P minúscula. Então, o prefixo é isso. Onde ele vai aparecer e o porquê que ele vai aparecer. O porquê a gente já falou. Porque eu vou escrever em muitos pequenos, não preciso representar, às vezes, com 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Então, eu coloco letra. Professor, existe para cada um dos números, tipo assim, 10 a quarta, 10 a quinta,
10 a sétima, 10 a oitava, 10 a... Cara, não foca nisso. Não preocupe para isso. Para alguns outros valores menores, existe. Ou ali também do outro lado que a gente falou que foi do múltiplo. Existe. Mas se fosse você não se preocupava com isso. Foca só nesses, que é os mais comuns de aparecer nos seus vestibulares ou prova de concurso. Beleza? Então a aula de hoje seria isso, sobre múltiplo e submúltiplo. Simples, tranquilo. E você vai ver isso mais para frente. A gente vai resolver alguns exercícios aqui no canal, você vai ver. Talvez você já até assistiu. E eu vou te falar, tá vendo esse múltiplo? Tá vendo esse submúltiplo? Tem a aula lá explicando o que é cada um deles. Então você tem que ficar muito bom com eles, porque eles não dão os valores de vestibulares e prova. Você tem a obrigação de aprender e saber, certinho? Então é isso. Vai lá no PRF ou no Clube de Física, manda mensagem para mim se estiver precisando. Certinho? Se essa aula te entregou algum valor, deixa um curtir aqui, escreve um comentáriozinho para o YouTube falar, ó, tá sendo relevante a aula do professor Edivan. Falou, valeu, muito obrigado. Até a próxima.